Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir. O canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, terror, filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, sempre às quartas-feiras eu trago vídeos voltados para curiosidades sobre o lado obscuro da vida, que são histórias reais por trás de um filme, de uma série, de personagens famosos de filmes de terror. Eu falo sobre o lado obscuro das coisas e trago também análises de filmes e séries documentais e resenhas de livros que sejam mais voltados para o crime. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma série que saiu há pouco tempo na Netflix e agora recentemente, e vou falar sobre a verdadeira história por trás dela. Não é série documental, é série dramatizada que faz a adaptação da história real de um gangster da Suécia que a partir da década de 60 se tornou famoso por ser um fugitivo fora da lei que tentava usufruir de boa vida através de crimes de assaltos que ele cometia. Ele havia sido preso várias vezes e várias vezes também ele conseguia fugir e saía aprontando, cometendo crimes, viajando muito e conquistando várias mulheres por onde ia. E claro, manipulando e usando as pessoas para conseguir o que queria. Tanto que desde o início já é possível perceber que Clark se preocupa apenas com uma coisa, ele mesmo. A série mostra que ele vive cercado de amigos e mulheres de acordo com a situação, mas nunca se preocupa realmente com os outros. Se preocupa apenas em como conseguir um jeito de conseguir dinheiro e sexo. Tanto é que suas relações, inclusive com mulheres, são momentâneas. Amigos entram e saem da vida deles de acordo com a situação, à medida que eles podem ser úteis. Clark, na verdade, é um ser narcisista, egocêntrico e que gosta de ser tratado como uma celebridade ao virar notícia nos jornais por seus crimes. Por outro lado, a série também mostra um cara divertido, carismático, malandro, sedutor, que faz com que todas as mulheres suspirem por ele como se ele fosse um astro de novela. Inclusive, de acordo com a história real, ele que foi o responsável por protagonizar o maior roubo da história da Suécia, que foi um assalto a um banco em Estocolmo, e foi através desse incidente que surgiu o famoso termo Síndrome de Estocolmo. Olha, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu gostei muito de assistir essa série, Clark, né? E a série que leva exatamente o nome desse gangster aí que se tornou famoso na Suécia, né, por seus crimes. E é uma série que você vê e não percebe o tempo passar, sabe? Ela te prende mesmo na história. E ela também aborda o caso do Clark Olofsson de uma forma muito leve, muito divertida, apesar de ter várias cenas de sexo. Eu achei a série muito leve, até porque ela mostra o Clark no papel de aventureiro da Suécia. Então a série te dá exatamente essa sensação de aventura, de adrenalina. E o que é mais legal é que o ator protagonista que faz o papel do Clark é o Bill Skarsgård. Inclusive, ele que fez o papel do palhaço Pennywise do filme It, a Coisa, que é um dos personagens mais famosos e mais queridos dos filmes de terror, né? E eu achei que esse ator, ele se encaixou perfeitamente no papel do Clark. O ator, além de ser muito lindo, ele também deu um show de interpretação na série. A interpretação dele, para mim, foi um dos fatores que mais me prendeu. Ele é maravilhoso. Então, nesse vídeo, além de falar um pouco sobre a série, eu vou falar sobre a história real por trás dela. A série é baseada na autobiografia de Clark Olofsson, que se tornou um criminoso conhecido na Suécia por usar seu charme para cometer diversos crimes. Inclusive, ele também foi o responsável pela criação do termo Síndrome de Estocolmo ao assaltar um banco da capital do país. Embora o assalto tenha sido mal sucedido, o incidente chamou a atenção do mundo todo e ficou marcado para a história.
A série acompanha a vida de Clark desde o começo de sua carreira de crimes, retratando a infância conturbada com seus pais problemáticos. Desde muito jovem, ele conseguia usar seu charme e humor para conseguir o que queria em pequenos golpes. Com o passar dos anos, ele passou a tentar golpes maiores até cometer um dos crimes mais notórios, que foi em um banco de Estocolmo, onde ele conseguiu convencer seus reféns a apoiá-lo usando apenas a malandragem. E assim surgiu a origem do termo que conhecemos como Síndrome de Estocolmo. Ao longo dos episódios da série, você poderá perceber o quanto ele era astuto para conseguir escapar das prisões e punições da justiça. E vai também acompanhar flashbacks do passado dele, principalmente da infância conturbada, para entender como funciona a mente de um criminoso. Afinal, ele é um cara que mente tanto nas coisas que ele conta para as pessoas, que as situações verdadeiras vão aparecendo justamente nas coisas mais pesadas. Então agora eu vou começar a falar da história real desse homem, que inclusive ainda está vivo. Hoje ele deve estar na faixa dos 70 anos, acredito eu. Então eu vou falar quem ele é, a sua trajetória e por onde ele anda hoje. Clark Obert Olofsson nasceu em fevereiro de 1947 e teve uma infância complicada ao nascer em um lar problemático, cujos pais tinham problemas com álcool. Ele tinha 2 irmãs, só que quando ele tinha 11 anos, o pai deixou todos seus filhos, incluindo ele, em um orfanato, porque a mãe foi internada em um hospital psiquiátrico. Alguns anos depois, com a melhora de seu quadro de saúde, a mãe voltou a assumir o controle de sua vida e voltou para casa. Até que, em 1963, aos 16 anos, Clark foi parar em uma instituição juvenil por roubo de carros, da qual ele conseguiu escapar 2 anos depois com outros 2 companheiros de prisão. Logo depois, ele invadiu uma propriedade rural em Raspont do primeiro-ministro sueco Tage Erlander. Em 1966, ele enfrentou o primeiro julgamento como adulto e foi condenado a 3 anos de prisão por agredir policiais. No entanto, naquele mesmo ano, Clark conseguiu fugir enquanto ainda estava encarcerado em uma instalação de Tildaholm. No mês de julho, ele virou notícia nos jornais ao assaltar uma loja de bicicletas junto com seu outro parceiro chamado Gunnar Nogren. Gunnar atirou e matou um dos policiais que reagiram ao assalto e foi preso. Clark fugiu, não só fugiu, como conseguiu enganar a polícia por 2 semanas. Até que um detetive conseguiu pegá-lo secretamente quando Clark estava se encontrando com uma namorada e então ele foi preso, mas não antes dele ter disparado sua arma contra eles e conseguir ferir um policial no ombro. Então, ele pegou mais uma condenação de 8 anos de prisão na encarceragem de Kumla. Lá, ele ficou noivo de sua namorada, que se chamava Major Britme, em julho de 1967. Porém, ele conseguiu escapar mais uma vez da prisão e viajou para Ilhas Canárias em fevereiro de 1969. Até que ele foi preso novamente em Frankfurt para escapar de novo em apenas 2 meses de sua libertação na prisão de Lingata. Depois de 7 meses foragido, ele foi preso em Ulricehamn em 1973 por roubar um banco em Gothenburg. Ele pegou outra condenação de 6 anos de prisão, onde foi encarcerado em alta segurança na cidade de Kalmar, para depois passar para a prisão de Norrköping. Até que no dia 23 de agosto de 1973, ocorreu um fato inusitado que ficou marcado para a história do país e chamou a atenção do mundo todo. Foi quando o criminoso chamado Jan Erik Olsson entrou em um banco de Estocolmo, na Suécia, com planos de ganhar algum dinheiro. E com isso, ele teve uma ideia mirabolante. Basicamente, ele entrou armado até os dentes, com uma maleta, sacou uma metralhadora, disparou para o teto, amarrou seus reféns e fez algumas exigências. Para libertar seus reféns, ele exigiu cerca de $710 mil e um carro de fuga que trouxesse seu amigo Clark, que inclusive ainda estava preso. Então, para diminuir a tensão, a polícia tirou Clark da cadeia e permitiu que ele entrasse no banco, dando prosseguimento ao assalto.
Na verdade, esse foi um acordo que houve entre a polícia e Clark para que ele fosse o negociador. Então, em questão de horas, Clark foi confirmado pela polícia como líder do grupo que dominou o assalto. Então, Clark passou 6 dias com os reféns no banco e durante esse período eles foram mantidos em cativeiro no cofre do banco e nesse período a polícia oferecia a eles comida e cerveja. E o que é mais incrível é que no começo os reféns até ficaram com muito medo, sofreram muitas ameaças de seus sequestradores, mas no decorrer dos dias eles começaram a se simpatizar, principalmente com Clark, de tal forma que eles passaram a se sentir acolhidos por ele. O incidente ocorreu na praça de Nomostong, zona nobre da cidade, e entrou para a história justamente em virtude dos fortes laços que se formaram entre seus reféns e os sequestradores. Os reféns passaram a enxergar, principalmente no Clark, uma sensação de acolhimento, de proteção, como se ele se importasse com as vítimas, apesar do pânico que o assalto estava causando a elas. Afinal, o Clark, com aquele jeito sedutor e fala mansa, garantiu a algumas vítimas que nada iria acontecer com elas. Inclusive, até John Olson, que era o seu companheiro, no assalto, afirmou nas entrevistas que não conseguiu matar os reféns porque ficou muito próximo deles. Embora ele tivesse sim ameaçado fazer isso no momento do assalto, quando a polícia foi invadir o cativeiro. Já o Clark afirmou depois nas entrevistas que teve o apoio da polícia e que fez de tudo para proteger as vítimas do ladrão. Quando os reféns foram libertados, eles foram examinados por psiquiatras e a resposta emocional obtida de identificação com os sequestradores passou a ser chamada de Síndrome de Estocolmo. O termo foi cunhado pelo criminologista e psiquiatra Niels Bejorot e ele se refere exatamente à situação em que o refém desenvolve uma ligação emocional com o sequestrador. Depois de ser absolvido no Tribunal de Apelação de Svea, Clark foi para a prisão de Norrköping para retomar sua sentença. Foi quando ele fugiu novamente em março de 1975. Foi quando ele roubou um banco em Copenhague e viajou para a Riviera Francesa com uma pesada quantia. Com o dinheiro, ele comprou um veleiro caro e viajou com um parceiro pelo Mediterrâneo por 3 meses. Após breves encontros com a polícia em Dinamarca e Bruxelas, ao fugir de trem na Alemanha, ele conheceu outra mulher que era uma jovem belga de 19 anos chamada Marik Delmik. Em março de 1976, ele cometeu o maior roubo da história da Suécia na época, onde ele roubou 930 mil coroas suecas e teve 2 pessoas como reféns em Gothenburg. Ninguém saiu ferido. Ele foi preso algumas horas depois. Entretanto, a polícia encontrou apenas 230 mil coroas suecas com ele. Depois de fugir novamente e ser preso mais uma vez, Clark se casou com Marik na prisão de Kumla no dia 12 de agosto de 1976. 3 anos depois, ele ingressou na Universidade de Estocolmo para estudar jornalismo e chegou até a estagiar em um jornal. No entanto, ele acabou interrompendo seus estudos quando se envolveu em uma briga violenta com um pescador durante uma licença em 1980. Então, ele sofreu outra condenação de 2 anos e meio por agressão agravada. Até que, em 1983, ele finalmente se formou em jornalismo e passou a viver na Bélgica com a mulher após a sua libertação. Mas apesar dele tentar um novo começo na vida, nem todos os seus problemas estavam resolvidos. Então, ele foi preso mais uma vez em novembro de 1984 por suspeita da tentativa de contrabando de 25 quilos de anfetaminas em colaboração com uma gangue. Então, ele foi condenado a 10 anos de prisão por cumplicidade em crimes de drogas criminais agravados. Em outubro de 1991, Clark ganhou a liberdade, se estabeleceu perto de Bruxelas e também mudou de nome, passando a se chamar Daniel Delmik. Entretanto, após alguns anos aparentemente sem decorrências,
Ele foi preso mais uma vez em abril de 1998 por contrabando de 49 quilos de anfetaminas e logo em seguida ele foi enviado para a Dinamarca. Em 1999, ele pegou uma condenação de 14 anos de prisão e também se separou da mulher. Até que, em 2005, ele foi solto, mas mesmo depois de muitos anos no sistema prisional, ele se recusou a interromper suas atividades criminosas. Após uma longa operação de vigilância e escutas telefônicas, ele foi preso em Varberg em julho de 2008, com outras 3 pessoas suspeitas de liderar uma operação de drogas em massa. Acusado de contrabandear 100 quilos de anfetamina e 76 quilos de maconha na Holanda, Clark ganhou uma nova condenação de 14 anos de prisão e deportação perpétua por crimes de drogas agravados e tentados. Na época de sua prisão em 2008, ele estava noivo de outra mulher chamada Angelique, que acreditava que seu noivo era inocente. Eles inclusive tinham planos de se mudar para Tahiti, que fica na Polinésia Francesa. Em março de 2013, seu pedido de novo julgamento foi rejeitado e em 2016 ele foi transferido para a prisão de Volt, na Bélgica. Em outubro de 2017, quando Clark já estava com 70 anos, ele recebeu uma nova cidadania sueca, mas seu pedido de mudança para a Suécia foi rejeitado. Até que, finalmente, no dia 30 de julho de 2018, ele voltou para Gothenburg, na Suécia, para depois obter liberdade condicional e renunciar à cidadania belga. Atualmente, Clark mora na Bélgica e mantém um perfil discreto. Em 2018, Clark disse em uma entrevista que não se arrependeu do que fez porque ele viajou pelo mundo todo e viveu como rei. Ele ainda afirmou que os seus 6 filhos, que ele teve com 4 mulheres diferentes, tiveram ótimas vidas. Gente, então esse foi um vídeo que eu fiz, um vídeo bem simples para falar um pouco sobre a série Clark, que eu gostei muito, e para falar também sobre a história real por trás dela. Mas, gente, eu peço também desculpa a vocês, porque eu sei que esse vídeo foi cheio de falhas. Eu sei que eu também não tive assim tanta desenvoltura para narrar também essa história, porque eu tava meio tensa também, tava fazendo muito barulho aqui do lado de fora, ainda tá fazendo muito barulho, e isso atrapalha bastante. Eu também tive que pronunciar várias palavras difíceis referentes às cidades da Suécia. Então, assim, eu acabei não pronunciando direito certas coisas, mas qualquer coisa eu vou deixar escrito na legenda do vídeo também o nome dessas cidades que eu tive que falar. Mas, gente, é isso. Esse foi um trabalho que eu fiz, que eu trouxe para vocês. E muito obrigada por terem me assistido. E qualquer informação que vocês tiverem para acrescentar, fica à vontade. O canal está aberto para qualquer troca de informações. Então eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!